Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 4, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre esta palavra, que o Senhor nos livre de toda desatenção, de tudo aquilo que venha nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, ó Deus. Abençoe o Teu povo, Pai, que a Tua palavra seja pregada de forma fiel, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. A ideia de muitos cristãos, a ideia que eles têm sobre a vida cristã, sobre igreja, sobre o evangelho, é uma visão distorcida. A maioria daquilo que as pessoas pensam sobre vida cristã, daquilo que a maioria dos evangélicos pensam sobre o que é a vida cristã, é uma ideia distorcida. Muitos imaginam que a vida cristã é um meio para ser feliz. Olha, eu vou me tornar crente, eu vou ser evangélico, porque ser evangélico é ser feliz. E como eu estou com a minha vida destruída, então eu vou procurar o evangelho para ser feliz. Essa é a ideia de que muitas pessoas têm do evangelho, do cristianismo, da vida cristã. As pessoas pensam na vida cristã como um caminho para resolver os seus problemas. Olha, eu estou com um problema no casamento, então eu vou procurar uma igreja. Eu estou com um problema com os meus filhos, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de saúde, então eu vou procurar uma igreja para resolver os meus problemas. Essa é uma ideia distorcida do cristianismo, do que é uma vida cristã. Ou então algumas pessoas pensam, não, eu vou ser cristão porque eu vou procurar uma igreja, porque lá eu posso desenvolver a minha solidariedade. Eu sou uma pessoa solidária, eu quero estar envolvido em projetos sociais, então eu vou procurar uma igreja onde eu possa desenvolver os meus dons, o meu espírito filantrópico de ajudar as pessoas. Porque eu sei que no meio evangélico eles gostam de ajudar os pobres, eles gostam de abrir creches, então eu vou procurar uma igreja onde eu possa me envolver com algum desses projetos e lá poder desenvolver esse desejo que eu tenho no meu coração de assistencialismo, de obras sociais, de ajudar as pessoas. As pessoas têm uma ideia de igreja, de cristianismo assim. Um lugar para ser feliz, para resolver os problemas, ou um lugar social, um lugar onde nós podemos desenvolver os nossos dons sociais, os nossos desejos de ajudar as pessoas carentes. Essa é uma ideia distorcida. O que é a vida cristã, irmãos? Como que a Bíblia trata sobre a vida cristã, sobre o cristianismo? O que a Bíblia diz sobre o cristianismo? A Bíblia diz que o cristianismo, que a vida cristã, que a vida com Deus é uma corrida. A vida cristã é uma corrida. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A vida cristã é uma corrida, uma maratona. Isso que é a vida cristã. E o autor da carta dos Hebreus, ele nos dá essa ilustração do que é a vida cristã. Ele ilustra para nós, ele faz uma analogia da vida cristã com uma maratona, uma corrida. E primeiro nós vamos ver qual é a descrição que ele faz desta corrida. No versículo 1 ele diz: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo para o seu público, o público para quem ele escreveu esta carta, que a vida cristã é uma grande corrida. E ele faz ele dá alguns detalhes de como ele entendia ser esta corrida. Qual a ideia dele? Lembrando que ele está aqui no primeiro século. A ideia dele de corrida, de maratona, é comparado às corridas do primeiro século, depois de Cristo. A ideia dele é de que ele está num grande estádio da Grécia Antiga. E como que eles corriam? Eles corriam numa arena. Havia uma arquibancada, muito parecido com os clubes que nós vemos hoje, de atletismo. Havia uma grande arquibancada, que são as testemunhas. E ele diz, olha, vocês estão correndo, e há uma grande nuvem de testemunhas, observando vocês. Agora, eu pergunto aos irmãos, quem são essas testemunhas? Ele está dizendo, enquanto nós estamos correndo, a vida cristã é uma corrida, existe uma nuvem de testemunhas. Imagine a arquibancada. E eles estão nos observando. Agora, quem são essas testemunhas? Quem são eles? Alguns creem que são os anjos. Enquanto nós estamos correndo a vida cristã, os anjos estão nos observando. E eles estão vendo e até torcendo por nós. Mas não só os anjos, os demônios também. Os demônios estão nos observando e eles não estão contentes enquanto nós corremos. E eles querem que nós venhamos a desistir da corrida. Esse é o desejo dos demônios. Então, alguns creem que esta nuvem de testemunhas são os anjos e os demônios. Mas a maioria dos estudiosos, dos teólogos, eles creem que estas testemunhas que estão nos observando são os santos do passado, que nos antecederam. São os nossos irmãos da fé, que já correram esta corrida e que agora estão com o Pai na glória. E o autor da carta aos Hebreus, ele dá a entender que são eles. Por quê? O versículo 1, ele começa com uma palavra, portanto. O que quer dizer isso? Essa palavra é uma ligação. Ela está fazendo uma ligação com o que ele disse no texto anterior. Então ele está dizendo, diante de tudo que eu falei já para vocês, agora corram, porque tem uma nuvem de testemunhas que está observando vocês. E no capítulo anterior ele fala sobre estas pessoas que já correram a corrida que nós estamos correndo hoje. Hebreus 11, 32 e o 33 ele diz, que diremos, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. E aí ele vai fazer uma série de descrições do que eles realizaram. Ele vai descrever os seus feitos, mas ele diz, olha, os homens do passado eles correram e eles conquistaram reinos, eles fecharam a boca dos leões, eles passaram por várias situações, eles correram a corrida que vocês estão correndo hoje. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é uma descrição da corrida cristã. Como é esta corrida? É uma corrida onde enquanto nós estamos correndo, existe uma nuvem de testemunhas nos observando. E quem são essas pessoas que estão nos observando? Os nossos irmãos que já correram a mesma corrida que hoje nós estamos correndo. Eles passaram pelos mesmos sofrimentos que você já está passando hoje e até piores do que o que você está passando. Eles já passaram por situações parecidas com as situações que você vive hoje e situações extremamente
piores do que a que você vive hoje. E eles não desistiram da corrida. Eles foram até o fim. Essa é a ideia do autor da carta aos Hebreus. Por quê? Porque ele está escrevendo para um povo desanimado. Um povo que está querendo abandonar a fé e voltar para as práticas judaicas. São judeus que se converteram ao cristianismo, mas que agora estão sendo perseguidos, porque são cristãos. E muitos deles estão pensando, mas será que não seria melhor nós voltarmos para o judaísmo? Pelo menos lá nós não éramos perseguidos, nós não sofríamos, nós não éramos presos, nós não passávamos por necessidades, por fome. Agora que eu me tornei cristão, a coisa piorou. Será que não seria melhor voltar para o judaísmo? E aí, o autor diz, não façam isso. Vocês estão numa grande corrida, olhem para trás e vocês vão ver que os seus irmãos na fé também já correram esta corrida. E tem mais, eles estão observando vocês, viu? Esses irmãos que correram a mesma corrida que vocês estão correndo hoje, eles estão te observando. Há uma nuvem de testemunhas. E aí agora o autor ele vai dizer como então nós devemos correr. Primeiro ele faz uma descrição de como é a vida cristã. A vida cristã é uma corrida. E há uma nuvem de testemunhas nos observando. E agora ele diz como vocês devem correr. Versículo 1 ainda. Ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa que ele diz é que nós temos que nos desembaraçar. Nós temos que nos despir. Vocês já viram os atletas dos nossos dias? Você já assistiu às maratonas? Eles correm com um tênis bem levinho, fino, um short bem pequeno e leve, uma camisetinha bem levinha. Naquela época em que o autor escreveu essa carta, sabe como que os atletas corriam? Nus. Para que nada atrapalhasse eles na corrida. Eles corriam nus. Era assim as corridas. Para que nada embaraçasse eles. E o autor, lembra que ele está descrevendo a corrida cristã com base no que ele entende sobre corrida, de acordo com o século I. Então ele diz, vocês têm que correr, de que forma? Vocês têm que se desembaraçar. Vocês têm que tirar tudo que atrapalha vocês de correrem. E aí ele usa duas palavras, ele diz, desembaraçando-nos de todo peso, primeiro de todo peso. Aí ele diz, do pecado que tenazmente nos assedia. Então são duas coisas que nós temos que nos desvencilhar, que nós temos que nos despir. A primeira é de todo peso. A vida cristã é uma corrida com leveza, então nós temos que correr leves, nós temos que tirar todo o peso. E o que pode ser este peso? O peso são coisas que não são em si erradas, não são pecaminosas, mas que atrapalham o nosso desempenho. São coisas que não são proibidas, não são imorais, mas que atrapalham o nosso desempenho. E que por atrapalhar o nosso desempenho, muitas vezes elas se tornam pecaminosas. Por exemplo, assistir televisão não é pecado. Mas quando você começa a assistir muito televisão, e deixa de orar, deixa de vir no culto, deixa de se santificar, de ter prazer na presença de Deus, e você passa a ter mais prazer na televisão, então a televisão se torna um peso. Ela está atrapalhando a sua vida. A internet é a mesma coisa. Praticar esporte não é pecado. Mas quando o esporte se torna um ídolo no seu coração, e você faz daquilo ali a coisa mais importante da sua vida, aquilo é um peso. Aquilo que está te atrapalhando. Ah, não, hoje é meu dia de jogar bola, vai ter uma atividade na igreja, eu não vou participar, porque hoje é o meu dia de jogar bola. Quando estas coisas começam a atrapalhar a sua vida de piedade, a sua vida cristã de santificação, ela se torna um peso.
O lazer, a mesma coisa. O emprego, trabalhar não é pecado, pelo contrário, não trabalhar é pecado. Mas você sabia que quando nós trabalhamos demais, e quando o nosso alvo é o dinheiro, é ambição, o trabalho se torna pecaminoso. Quando nós passamos a trabalhar no domingo, por exemplo, que é um dia que nós devemos reservar para o Senhor, para buscar a face de Deus, para termos um momento com a nossa família. Quando a gente passa a vender as nossas férias, porque a gente está cheio de conta, né? Cheio de dívida, ou então quer comprar, quer consumir. Aí o trabalho, ele se torna pecaminoso e um peso na sua corrida cristã. A amizade, o namoro, são coisas que se tornam pesos na nossa vida cristã. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz, desembaraçando-nos de todo peso, mas não só de todo peso, e de todo pecado. Então, se algo está impedindo o seu progresso espiritual, você tem que se desvencilhar dele. Isso é peso. E ele diz, de todo pecado. O que isso quer dizer para nós? Tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós temos que nos desvencilhar. Nós temos que correr leves. Nós temos que nos despir. E veja que isto é uma ordem de Deus. Nós não temos que esperar passivamente. Sabe o que é? Eu creio tanto na soberania de Deus que Ele vai fazer a obra em mim. Eu estou sem vontade de orar e Deus vai colocar vontade de orar no meu coração. Eu estou sem vontade de ir no culto e Deus vai colocar... Não, Ele não diz para que nós esperemos de forma passiva, mas Ele diz, você tem que se despir. É você que tem que tirar o que está atrapalhando a sua corrida. E ele dá alguns exemplos do que podem ser esses pecados. Na própria carta, o primeiro é a apostasia, Hebreus 10, 38 e o 39. Ele diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se ele abandonar a corrida, não me agradarei dele. Nós, o autor está dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Um dos pecados que nós temos que nos desvencilhar é o pecado da apostasia, de querer parar a corrida, de querer desistir da corrida cristã. Deus te colocou nesta corrida e você deve ir até o fim. O segundo é a raiz de amargura. Hebreus 12, 15, ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que estava acontecendo? Estes irmãos estavam passando por sofrimentos, e muitos estavam questionando a bondade de Deus. Será que Deus realmente nos ama? Nós estamos passando por tanta dor, por tanto sofrimento, e esse questionamento, ele se tornou em amargura. E essa amargura era tanta que começou a contaminar os outros. Um cristão amargurado com Deus, um cristão que não consegue perceber o que Deus está fazendo por meio do sofrimento e das circunstâncias tribulosas, ele se torna amargo. E o autor diz, nós temos que nos desvencilhar disso. E um outro pecado é a gratificação imediata. É querer o prazer aqui e agora, a qualquer custo. É o hedonismo, é o prazer a qualquer custo, não importa as consequências. Hebreus 12, 16. Ele diz, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Ele dá um exemplo do passado, que por uma refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Ele está dizendo, não façam como Esaú. Esaú, ele tinha um irmão, ele era irmão gêmeo de Jacó, só que ele nasceu primeiro, ele foi o primeiro a ser tirado da barriga da sua mãe.
E por ele ser o primeiro, ele tinha o direito da primogenitura, o que dava a ele porção dobrada da herança quando o pai morresse. E Abraão era muito rico, o pai de Isaac, o pai de Esaú e de Jacó. Mas um dia ele chegou do mato, ele estava caçando, e Jacó estava fazendo um guisado. E Esaú falou: dá um pouco desse guisado. Aí Jacó falou: eu só dou se você vender o seu direito de primogenitura para mim. Ele falou: tá bom, eu vendo. Por um prato de lentilhas. Ele queria resolver o problema da fome. Mas e o custo disso? Era altíssimo. Não importa, eu quero prazer aqui e agora. E o autor da carta dos Hebreus está dizendo: se vocês voltarem para o judaísmo, vocês vão estar agindo igual a Esaú. Vocês não querem sofrer, não é? Vocês querem voltar para o judaísmo. Então, vocês querem resolver, vocês querem alívio. Só que esse tipo de atitude é agir como um imoral, ele diz, como um profano. É agir como Esaú. Então, se desvencilhem dessas coisas. Ele dá alguns exemplos: apostasia, raiz de amargura e gratificação imediata. Então ele diz: como que nós devemos correr? Nós devemos correr leves. Nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa corrida. E ele dá mais alguns detalhes de como nós devemos correr. Segundo, ele diz: devemos correr com perseverança. Versículo 1, a parte B, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança, ela tem um significado interessante para nós. Perseverar significa suportar um peso sobre você sem desistir. Isso é perseverança. E nós precisamos ter esta ideia enquanto estivermos correndo a nossa corrida cristã. Por quê? Será que nós vamos levar alguns tombos no meio da corrida? Vamos, irmãos. Eu já levei, e eu acredito que todos nós aqui presentes já levamos alguns tombos na nossa caminhada cristã. Algumas vezes fizemos aquilo que não éramos para fazer, que desagradou a Deus, que foi contra a palavra de Deus. Mas nem por isso nós devemos ficar prostrados, nós devemos continuar correndo. Perseverança. Em alguns momentos da nossa corrida vai haver alguns empecilhos, obstáculos, algumas coisas que surgirão para nos atrapalhar. Eu me lembro de uma corrida, eu acredito que era um brasileiro, ele estava na final, ele já estava prestes a chegar à linha de largada, um cara invadiu, vocês se lembram? Um cara invadiu a pista e agarrou ele, e os outros passaram e ele perdeu a corrida. Em algumas situações vai ter pessoas que vão nos agarrar, que eles não querem que a gente corra. Vai haver empecilhos, um marido, um filho, um amigo. Deixa desse negócio aí, rapaz, de cristianismo, de vida com Deus, que isso, vamos curtir. Vai haver empecilhos, cansaço. Mas o autor diz: perseverem, não parem. E eu me lembro que mesmo depois que o cara agarrou ele conseguiu se soltar e ele não ia ganhar mais a corrida, mas ele foi até o fim. Ele não desistiu. Então nós temos que tirar todo o peso, todo o pecado, correr com perseverança. Em terceiro lugar, nós devemos correr olhando para o nosso exemplo maior. Versículo 2, a parte A, ele diz: olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. Como que nós devemos correr? Olhando para Jesus. E ele dá duas descrições aqui de Jesus: autor e consumador da fé. A palavra autor quer dizer pioneiro. Ele é o primeiro corredor. Ele é o autor da fé.
É Ele que criou a fé nos nossos corações. Ele é o autor. A ideia de autor é de pioneiro. Por exemplo, nós temos na nossa história brasileira que o pioneiro na aviação foi Santos Dumont, brasileiro. Foi o primeiro homem a voar, a criar um avião. Os americanos falam que não, né? Mas na nossa história, as crianças aprendem na escola que o pioneiro na aviação foi Santos Dumont. Agora, ele não aperfeiçoou o avião. O avião até hoje está sendo aperfeiçoado. Cada vez eles lançam aviões mais potentes, mais tecnológicos. Agora o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus é o autor da fé, ele é o pioneiro da fé, mas ele é o consumador. A palavra consumador é aperfeiçoador. Ele aperfeiçoou a fé, de modo que não há como mais torná-la mais perfeita do que ele tornou. O avião até hoje ele pode ser e vai sendo aperfeiçoado. Agora o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o autor da fé e o consumador. E nós devemos olhar para ele. O que isso quer dizer? Que nós não devemos ficar olhando para os outros. Às vezes na corrida cristã a gente fica olhando demais para as pessoas que estão ao nosso lado. Olhando os defeitos. Olhando, e aí a gente para às vezes para olhar. Nós não devemos olhar para nós mesmos, porque se você ficar olhando demais para você, você vai se desanimar. Você não deve ficar olhando para as circunstâncias, para as tribulações. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus. Focar os olhos nele. E não tirar os olhos dele. Olhar firmemente para Jesus. É assim que nós vamos correr. Então, até aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele nos deu uma descrição do que é a vida cristã. A vida cristã é uma grande corrida, e nesta grande corrida há uma nuvem de testemunhas nos observando, que são os nossos irmãos do passado, que já correram esta mesma corrida, e que agora eles estão nos observando. E depois ele diz como nós devemos correr a vida cristã. Nós devemos correr com leveza. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado. Nós temos que correr com perseverança. E nós temos que correr olhando para o nosso exemplo maior, para Jesus Cristo. Ele também correu na mesma pista que você está correndo hoje. Ele também correu a vida cristã. Ele também percorreu esta corrida. Agora, em último lugar, ele diz, o que nós devemos esperar da corrida? Qual que deve ser a nossa expectativa? O que nós devemos esperar? Versículo 2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus correu motivado. Ele correu motivado porque, em troca da alegria que lhe estava proposta. O que seria essa alegria, irmãos? Por causa daquilo que ele iria receber, é isso que o autor está dizendo. Devido ao que Jesus iria receber, a alegria que estava proposta para ele, por isso ele suportou essa corrida e foi até o fim. Então ele correu esperando por um prêmio. Jesus correu motivado. Ele sabia que existia algo esperando por ele. Havia uma alegria proposta para Jesus no final da corrida. E que alegria seria esta? João 4,34 diz, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que é a alegria de Jesus ao correr? Qual que era a expectativa de Jesus ao correr? Qual que era a motivação de Jesus para correr? Fazer a vontade daquele que o enviou. Ele queria completar.
Ele queria agradar o Pai, e agradando o Pai, ele também se alegraria. Esse foi um dos motivos de Jesus correr, e esse deve ser um dos motivos nossos também. Mas não era somente isso. A alegria que Jesus esperava receber no final da corrida era a sua glorificação como Salvador. João 17,5 ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus chegou no final da corrida e agora ele faz uma oração ao Pai e diz: Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,24 ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Por que Jesus correu até o fim? Porque ele queria sua glória de volta, a glória que ele tinha antes com o Pai, a glória que ele tinha e que ele deixou a sua glória e veio para este mundo. E agora ele não quer só a sua glória, mas ele quer que aqueles que o Pai o deu a ele estejam com ele. Todos nós, ele quer que nós estejamos com ele, e não só isto, mas que nós vejamos a sua glória. Então Jesus correu motivado, ele queria agradar ao Pai, e ele correu na expectativa da sua glorificação, e de que ele levaria o seu povo junto com ele, para a glória. Jesus sabia que ele podia esperar da sua corrida um grande prêmio, ao completar a corrida. Nós também, irmãos. O que nós devemos esperar da corrida cristã? Um grande prêmio. O que diz 1 Coríntios 9, 25 e 26? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Está falando do atleta aqui. Para obter uma coroa que logo perece. Os atletas do primeiro século, quando eles venciam a corrida, eles ganhavam uma coroa, mas era uma coroa de folha. Não era essas medalhas bonitas, de ouro, prata e bronze, não, que a gente vê nas Olimpíadas. Era uma coroa de louro. E olha, eles se submetiam ao treinamento rigoroso, é isso que Paulo está dizendo em Coríntios aqui, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, por que nós corremos, ele está dizendo? Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo ao correr, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está dizendo? Eu corro, e eu corro motivado. Eu corro porque eu sei que eu vou receber uma coroa que jamais vai perecer. Por isso que eu corro. Então o que nós devemos esperar da corrida cristã? Um grande prêmio, irmãos. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7, 8. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado o quê? A coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Tiago 1,12 ele diz: feliz o homem que persevera na provação, feliz o homem que persevera na corrida, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O que nós devemos esperar da corrida cristã? A coroa, irmãos, a coroa da justiça. Nós devemos esperar um grande prêmio, um prêmio inestimável, um prêmio que não perece, uma coroa imperecível. E sabe o que é mais interessante? O justo juiz, Paulo diz, ele vai nos entregar esta coroa. Imagine, você vai receber das mãos do próprio Deus, das mãos de Jesus, esta coroa.
Agora, para quando é o nosso prêmio? Você já viu algum atleta ganhar medalha no meio da corrida? O cara está correndo lá, vem um cara e põe a medalha. Não, é só no final. O prêmio é para o final. Olha o que diz 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O prêmio não é agora, é no final da corrida. O que devemos esperar então da corrida cristã? Em primeiro lugar, devemos esperar um prêmio sem igual, inigualável, incomparável, uma coroa que não perece. Mas em segundo lugar, sabe o que nós devemos esperar da corrida cristã, irmãos? Sofrimento. Cristo, ao correr esta corrida que estamos correndo hoje, olha o que ele enfrentou. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. O que Cristo suportou na corrida? A cruz. Não fazendo caso da ignominia. A palavra ignominia quer dizer afronta, grande desonra. O que Cristo enfrentou? Ele enfrentou a cruz e uma grande desonra. Ele foi desonrado pelos homens, pelos judeus, pelos gentios. Devemos olhar para o nosso modelo de atleta, que é Jesus Cristo, e ver o quanto ele sofreu. Olha o versículo 3, ele diz: considerai, observem, considerem o quê? Pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Jesus suportou oposição de quem? Dos pecadores, para que vocês não fatigueis. A palavra fatigar é ficar cansado. Então olhem para a maneira como Jesus correu e vejam, a corrida não será fácil. A corrida que Cristo correu foi uma corrida dolorosa, uma corrida que incluía muito sofrimento, ao ponto dele ir para a cruz, desonra, afronta. E ao olhar para o que Cristo passou, o autor está dizendo: vocês não fiquem cansados, porque vocês não passam nem a metade do que ele passou. Olhem para ele, para que vocês não fiquem cansados e nem desmaiem. Aí o versículo 4 ele encerra dizendo: ora, na vossa luta contra o pecado, porque a corrida também é uma luta contra o pecado, ele ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? E tem mais, viu? Vocês estão passando sofrimento, mas vocês nem chegaram a morrer ainda, de tanto sofrer. A corrida de vocês é difícil? É. Mas na luta de vocês contra o pecado, vocês nem chegaram, vocês nem têm resistido até o sangue. O que ele quer dizer com isso é: vocês nem chegaram ao ponto de morrer. Lembra que eu falei para vocês que há uma nuvem de testemunhas observando os santos que correram a mesma corrida que nós estamos correndo? Agora vamos ver como foi a corrida deles. Hebreus 11, 32 e 35. Ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha a corrida desses irmãos, só vitória. Fecharam boca de leões, puseram exércitos para correr,
Da fraqueza tiraram força, apagaram o poder do fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel na cova dos leões. A corrida desses irmãos foi só vitória, só bênção. Mas o autor não para por aí. Continua, versículo 35 ao 37. Mas olha como foi a corrida de alguns irmãos nossos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Sabe como que eles serravam ao meio? Não é assim, eles serravam assim, porque demorava mais tempo para a pessoa morrer, enquanto ela era serrada. Alguns foram cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Foi assim que alguns irmãos correram, e o autor está dizendo, olha, na luta contra o pecado, vocês nem ainda chegaram a resistir até a morte, até derramar sangue. Então olhem para Jesus, lembrem-se que os seus irmãos sofreram mais do que vocês, e não desanimem, continuem a correr. O que nós devemos esperar da corrida cristã? Um prêmio sem igual, há uma coroa nos esperando, mas também sofrimentos e tribulações. Qual a ideia que você então tem do cristianismo? Da vida cristã? Qual a ideia? A vida cristã é uma vida de sofrimento, irmãos, e de tribulações. É uma vida de luta, é uma corrida. Pergunta para um atleta na hora que ele está correndo se ali ele está se sentindo feliz, o corpo dele está todo doendo, ele está cansado, o coração está batendo a mais de 150 batimentos por minuto, o sol está sobre ele, seus adversários estão à sua volta. A vida cristã não é brincadeira, é uma corrida, não é um passear no parque. Paulo não falou, olha, combati o bom combate, passeei no parque, completei a carreira, guardei a fé. Não, é uma corrida. Ah, mas então me enganaram. Então te enganaram. Falaram para você que o cristianismo era um mar de rosas. Mentiram. Que era um lugar que você procura para resolver seus problemas. Mentiram. Aqui é um lugar onde você vem para se alistar para a corrida, para se inscrever para a corrida. A vida cristã é uma grande corrida, é uma vida de sofrimento, de lutas. Olha o que diz Romanos 8,18. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vamos sofrer, mas nada se compara com a coroa que nos espera. Sabe qual que é a diferença do falso cristianismo para o verdadeiro cristianismo? O falso cristianismo diz que você não vai mais passar por pobreza, por miséria. O falso cristianismo ele diz isso, você não vai mais passar por pobreza, miséria, você não vai mais passar por problemas de saúde. Ele promete isso, não é? Você vai ter uma saúde de ferro, você não vai mais ter doença. O falso cristianismo ele diz que você não terá mais problema no casamento, que você não terá mais problema com seus filhos, você não terá mais falta de nada, de dinheiro, de bens, de comida, de nada. E o verdadeiro cristianismo? Ele promete para você que você também não ficará mais doente, sabia disso? Ele promete para você
que você também não terá mais falta de nada. Que você não terá mais dor, mais sofrimento, mais problema de saúde, mais problema no casamento, mais problema conjugal. O verdadeiro cristianismo promete as mesmas coisas do que o falso cristianismo promete. Qual é a diferença? A diferença é quando estas coisas irão acontecer. O falso cristianismo diz, essas coisas vão acontecer agora. O verdadeiro cristianismo fala, não, meu filho, é no final da corrida. Ninguém é premiado enquanto corre. É no final. Quando você chegar lá no final, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Essa é a diferença. Vocês estão percebendo? Nós também corremos numa expectativa de alcançar um grande prêmio, mas é no final da corrida. Aí eu pergunto para você, como você está correndo? Como que está a sua vida cristã? Eu gosto muito de uma citação de Salomão, no livro de Eclesiastes. Ele diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ah, pastor, eu comecei bem a corrida, hein? Comecei animado, corria bastante, mas agora desanimei. O importante não é nem como você começa a corrida, mas como você termina ela. Muitos crentes começaram animados, orando, pulando, cheio do Espírito, cantando, não faltava nenhum culto, orando, lendo a Bíblia. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Como você está correndo? Pastor, eu não estou nem correndo, eu estou andando. Não estou nem conseguindo correr direito. Eu estou andando. Alguns dizem, eu estou mancando. Não estou nem andando, eu estou mancando. Aí uma outra pergunta surge ao nosso coração, mas então na corrida é só sofrimento, pastor? A vida cristã é só angústia, dor e sofrimento? Não tem... Ser cristão não tem prazer nenhum. Eu pensei numa analogia, assim, é bem pobre, bem medíocre para explicar para vocês. A vida cristã, ela é prazerosa, irmãos, a nossa corrida é prazerosa. Nós vamos ter momentos de muita alegria, de muita satisfação. A ideia é mais ou menos assim, sabe, você já viu quando os atletas estão correndo? Em alguns momentos alguém vem e traz uma água para ele, ele toma aquela água e despeja na cabeça, que ele dá um refrigério para ele. A vida cristã é mais ou menos assim. É um exemplo bem medíocre, bem pobre, mas em que momentos nós nos sentimos alegres e felizes? Quando nós olhamos para Jesus. Imagine que você está sofrendo, mas quando você fita os seus olhos em Cristo, para quem você está olhando? Para o ser mais belo, mais sublime que existe. Só de olhar para Ele, isso te renova, isso restaura a sua força. É como os atletas que jogam água na cabeça, que tomam a água no meio daquela angústia, daquele sofrimento. Vocês se lembram de Estevão quando estava sendo apedrejado? O que ele fez? Ele olhou para os céus e diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado do trono de Deus. Ele viu o próprio Cristo e ele suportou aquelas pedradas. Qual é a nossa alegria na vida cristã? É quando nós olhamos para Cristo. É um refrigério, irmãos. É a nossa expectativa de que nós vamos receber a coroa. Imagine que você sabe que você tem uma grande herança para receber. Você está passando por luta, dificuldade, mas você sabe, é certo, você se tornará a pessoa mais rica de todo o universo. Não é motivo para nós desesperarmos. Olha, é só mais um pouco, logo logo eu vou receber a minha herança. É como um cara que ganhou na Mega Sena, aí ele vai no banco retirar o prêmio, só que tem uma fila enorme que vira o quarteirão. Ele fica desesperado. Puxa, essa fila aqui, não, ele está ali. Ele fala, poxa, isso aqui perto do que eu vou receber não é nada. É isso que Paulo diz em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Qual é a nossa herança, a nossa glória, irmãos? É que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Imagine que bênção, o dia que você pisar na glória, a Bíblia diz que você vai ver Cristo face a face, e num estalar de dedos, assim como Ele é, você também será, você será transformado. Isso é algo tremendo, irmãos, é glorioso, e é isso que nos anima a correr. E aí Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17, 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória que nós vamos receber é muito mais pesada, muito mais densa, muito mais forte, muito mais maravilhosa, grandiosa do que os sofrimentos que nós passamos aqui. Aí ele diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois tudo que nós estamos vendo aqui, Paulo diz, é transitório, mas o que não se vê é eterno. E quando nós pensamos nisso, isso nos anima, isso nos dá alegria, quando nós olhamos para Cristo, quando nós pensamos no que nós vamos receber, nós enfrentamos as lutas, as dificuldades, com alegria. Então a vida cristã não é só sofrimento, existem momentos de refrigério, de alegria. O problema é que o que as pessoas ensinam como alegria no sofrimento, não é o que a Bíblia ensina. O que as igrejas estão dizendo hoje é que o que dá alegria no meio do sofrimento é ver o sofrimento resolvido. Mas o que a Bíblia diz é que é ver Cristo em meio ao sofrimento. É isso que nos dá alegria. E de forma prática, para nós encerrarmos, de que maneira eu posso olhar para Jesus e ficar maravilhado? Como que eu posso olhar para Jesus na prática? Estudando sobre Ele, aprendendo mais sobre Cristo, orando a Deus, pedindo para que Deus revele mais de Cristo a você. Você conhece tudo de Cristo? Não, nem eu. Então nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar, Senhor, me faça enxergar o quanto Cristo é maravilhoso, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é formoso, porque é isso que vai me sustentar nos momentos difíceis, nas provações. Qual é a ideia que você tem do cristianismo? A palavra de Deus para você nesta noite é: o cristianismo é uma grande corrida. É uma corrida que tem um prêmio no final, mas que no decorrer dessa corrida tem muita dor, tem muita dificuldade. Mas sabe o que é bom também, irmãos? Que nós não estamos correndo sozinhos. A Bíblia diz, maior é o que está em nós. O Espírito Santo está conosco nessa corrida. E quando nós nos cansarmos, Ele nos renova. Como diz o profeta Isaías, os jovens correm e se cansam, os velhos se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa esperança, irmãos. Qualquer outra coisa que disserem é mentira. O cristianismo é isso aqui, é uma grande corrida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos alistou para esta corrida. Catch me where